A sua mãe vive se vitimizando e, de fato, ela até tem uma história triste para contar. Isso gera pena em você e sentimentos de compaixão para com a vida dela. Talvez você tenha, por conta disso, se mobilizado em tentar mudar a sua mãe. Mudar para que ela possa ter uma vida mais feliz e mais realizada a partir de um passado tão pesado que a devastou. Mas daqui a pouco você percebe que esse processo de vitimização que a sua mãe tem, ele se volta contra você em um ciclo destrutivo de controle. Pois bem, isso tem tudo a ver com o caso que a gente vai analisar aqui hoje no Clube da Liberdade. Sejam todas muito bem-vindas, eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar mulheres a se libertarem do controle de suas mães. Estamos aqui de volta a mais uma temporada do Clube da Liberdade, onde eu vou analisar o seu caso de forma anônima. Então, se você quer mandar a sua história, manda pra mim no direct do Instagram. E também tem um convite muito especial para lhe fazer, porque no dia 6 de abril, no domingo, às 9 horas da manhã, nós temos um encontro ao vivo e online em um treinamento gratuito chamado Filha Livre, Mulher Independente. Eu vou estar lá com você te mostrando o passo a passo para você se libertar do controle da sua mãe. Se libertar desses processos de vitimização e culpabilização que você sente aí internamente. Então, vamos lá. Inclusive, uma coisa muito importante que para você participar desse treinamento, ele é exclusivo para quem tiver se inscrito. Então, clica no link da minha bio do Instagram ou na descrição aqui desse vídeo para você entrar lá dentro do grupo e receber esse acesso. Combinado? Vamos então à história de hoje. Ela diz o seguinte: a minha mãe conta os problemas dela com meu pai para mim desde muito nova. Eu soube da traição do meu pai quando eu tinha 7 anos. 7 anos. Sempre tive raiva dele. Olha, né, o contexto de manipulação e alienação que começa aí acontecendo. Mas eles ficaram juntos até meus 25 anos. E ela só se separou porque ele quis. Então foi um processo que o pai deu, né, o tom. Ela foi abusada pelo meu pai. Teve uma vida difícil mesmo, sabe? Eu sempre tive muita pena. Ela se faz de vítima. Mas realmente aconteceram muitas coisas ruins. Eu sempre quis mudá-la. Antes de casar, ela conta que ela era uma mulher independente. Será mesmo que ela era uma mulher independente? Será que quando a gente é independente, a gente entra em ciclos de abuso e de controle nas relações amorosas? O que é que a gente entende por independência que as pessoas vivem? Às vezes a gente está vivendo um personagem que parece ser independente. Ele reluz independência. Mas quando a gente sente a independência, a gente não troca ela por movimentos de prisões. Inclusive, até porque quem quis sair dessa prisão aqui, no processo de separação, foi ele de partida, e não ela. Será mesmo que é independência? Uma mulher independente, ela também trabalhava. Às vezes as pessoas associam independência a trabalhar. Gente, independência emocional é algo tão maior. Tem foto dela toda bonita e arrumada. Aí depois ela virou uma mulher submissa e dependente. Virou depois? Eu sempre tentei levantar ela, mas não consegui muito. E aí um trabalho bem inglório, né? Dessa filha. E aí vamos entender alguns pontos importantíssimos dessa história. Veja, essa mãe aqui, ela é uma mulher que ela tem feridas, né, não curadas, não tratadas. E quando a gente tem essas feridas não saradas, a gente sangra pelo mundo. Então, mães que estão se vitimizando são mulheres que estão sangrando pelo mundo. Só que muitas vezes a filha, ela se sente na responsabilidade de ser ela a salvadora que vai enxugar essas feridas. Não tem como. Pensa que é como se essas feridas elas fossem muito incessantes. É só a sua mãe que tem a capacidade de ressignificar esse processo. Inclusive porque isso está ancorado, esse processo de vitimização da sua mãe está ancorado em duas coisas.
Primeiro, o ciclo geracional e segundo, na consequência direta que o ciclo geracional causa, que é um nível, uma ferida de autoestima muito grande. Então, vamos entender primeiro o que é o ciclo geracional. Se você me acompanha aqui, né, há mais tempo, você já sabe de cor e salteado do que se trata o ciclo geracional, que nada mais é do que uma repetição de padrões na forma como você foi educada, nos seus referenciais de mundo, naquilo que você internalizou, daquilo que foi passado de geração a geração e você internalizou. Ou seja, o ciclo geracional é mãe e filha tendo repetições sendo passadas. Então, a sua avó tinha uma visão de mundo. Ela tinha feridas, ela tinha as traumas, ela tinha, né, processos de identidade dentro dela e que ela passou, através de uma educação, para a filha, no caso, a sua mãe. E aí, com isso, você pegou tudo isso justamente desse referencial que a sua mãe também depositou. Isso é um processo inconsciente. É por isso que tem algumas filhas, algumas alunas minhas que me perguntam assim: nossa, Milena, mas a minha mãe é uma pessoa tão legal com as outras pessoas. Ela não se vitimiza para as outras pessoas. Para as outras pessoas ela é ótima, ela é muito maravilhosa. Pois é. Só que você está dentro dessa casadinha chamada ciclo geracional. A relação mãe-filha dentro dessa cadeia de um ciclo geracional é diferente de qualquer outra relação. Então, a relação com você vai ser marcada de fato por um processo diferente do que for, né, o enlace dela, as amizades que ela tenha, os ciclos sociais que ela tenha com uma outra pessoa, porque ela lá não está dentro desse ciclo geracional, desses padrões que foram sendo repetidos e replicados. Muita coisa foi passando aí dentro disso, feridas, baixa autoestima, necessidade de aprovação e de validação, medo do julgamento das outras pessoas, tudo aquilo que são manifestações positivas e também negativas vão sendo passados de forma inconsciente no ciclo geracional. É por isso que a filha ela precisa limpar a visão dela que ela tem sobre o mundo, porque tem muitas ações que ela faz que são condicionadas pela forma da mãe pensar. Muitas vezes ela não acredita naquilo, ela não vive com base nisso, mas ela sente uma culpa muito grande por fazer diferente. Então ela faz muitas vezes até mesmo sem acreditar. O próprio processo de vitimização, né? Tem muitas filhas que já encaram que as mães são extremamente vitimistas. Mas elas estão lá, tentando agradar a mãe, tentando fazer tudo para a mãe, se sentindo responsável pela mãe. E quando isso não acontece, o que é que chega no colo delas? Um movimento de culpa muito grande, caso elas não façam, né? Elas estão dentro desse ciclo geracional e esse ciclo geracional de repetição está sendo passado também controle, dominância, a própria dependência emocional. Ou seja, para você ficar bem, a sua mãe tem que estar bem. Se a sua mãe não está bem, né, você está mal. Isso é um ciclo de dependência que te aprisiona muito fortemente. E aí, diretamente proporcional, você que tem dificuldade na relação com sua mãe, você já carrega dentro de você tanto a ferida do controle, porque você termina sendo controladora com as outras pessoas na vida. Talvez você não tenha clareza e percepção sobre isso, mas isso já acontece dentro de você. E uma segunda que eu quero falar muito aqui é a ferida da autoestima. Você já tem isso, certo? Se você ainda não encontrou essa liberdade, se você ainda não vive nos seus próprios termos, se você ainda está presa a mecanismos de dependência emocional, você não consegue firmar o pé nas suas escolhas, nas suas tomadas de decisão, a sua mãe se vitimiza, você vai lá, se vulnerabiliza, você não coloca limite, você não consegue se posicionar. De partida, você já tem uma ferida de autoestima dentro de você. A ferida de autoestima, ela é quando você não consegue olhar para si e entender claramente a sua identidade. O que você gosta, o que você faz bem, o que você tolera e o que você não tolera. Aquilo que são os seus negociáveis diante da vida, aquilo que são os seus inegociáveis. É todo um nível de clareza que você tem. E mais, é um nível de humildade que você tem de olhar para dentro e ver
que você tem qualidades e defeitos, que você tem luz e que você tem sombra, que você tem processos maduros e você tem processos imaturos. Porque muitas vezes as pessoas, elas gostam de achar que a autoestima é ou eu estar esteticamente plena, maravilhosa, me enxergar como uma mulher linda na frente do espelho, né, do ponto de vista da estética de um corpo, ou necessariamente de eu ser uma mulher que bato no peito e me acho a mulher mais do mundo, né? A mulher mais poderosa do mundo, a mulher mais autossuficiente do mundo. E todos os dias eu vou ser assim. Só que, na verdade, isso é uma ideia de autoestima deturpada. A verdadeira autoestima é aquela mulher que, com humildade, com honestidade, ela escolhe olhar para dentro de si e ver que ela tem luz e que ela tem sombra. Porque se tem uma coisa que o mundo faz muito, é colocar luz em cima das nossas sombras. Tem muitas mulheres que, quando escutam determinadas críticas, elas reagem fortemente, né? Elas ficam paralisadas, elas ficam afetadas, elas ficam magoadas com aquilo. Por quê? Porque elas passam mais tempo protegendo e escondendo as suas sombras, as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, né? São mulheres que têm medo de errar, têm medo de falhar, se sentem muitas vezes fracassando, não se sentem boas o suficiente. Então, quando a vida, que ela é expert, né, em colocar luz sobre as nossas sombras, ela reage, ela se sente afetada. A mulher que ela tem autoestima, quando a vida, o mundo e as pessoas colocam luz sobre uma determinada sombra dela, aquilo ali não mais assusta ela. Ela consegue olhar e se posicionar e dizer assim, eu sei disso. E eu estou me trabalhando para melhorar nisso. Ela não é pega de surpresa. Ela se conhece na intimidade. Ela tem o autoconhecimento. Ela sabe quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Os pontos de potencialidade, os pontos de fragilidade e de vulnerabilidade. Quem não consegue, quem tem essa ferida de autoestima dentro de si, né, porque tá aí também dentro desse ciclo de controle, vai sangrar na vida. Vai sangrar e vai esborrar nas outras pessoas o movimento de se sentir vítima. Por isso que tem muitas mães que são vítimas, porque elas não têm autoestima, elas não vivem processos de independência e de liberdade emocional. E aí, consequentemente, ela vai contar aquela historinha que patrocine cada vez mais o coitadismo, que patrocine cada vez mais você, enquanto filha, se movimentar para ser a salvadora, né, para ser a responsável por fazê-la feliz, para mudar a dinâmica dela. E aí vem um outro problema. Mães que não têm autoestima, isso também vale para as mulheres, elas ancoram o próprio valor no outro. Então, por isso que ela tá sempre esperando que o outro, que no caso é a filha, dê tudo para ela, porque ela não tem dentro de si, ela não se preenche, então ela tá sempre esperando que o outro preencha ela. Só que esse movimento de preencher, ele é um copo furado. Você vai lá, tá tentando preencher a sua mãe, mas o copo dela tá furado, tá sempre vazando. É por isso que ela diz aqui nessa história, né? Eu sempre tentei levantar a minha mãe, mas eu não consegui nunca. E ninguém, nenhuma filha vai conseguir. Porque vai ser um trabalho tão inglório que você vai estar tentando preencher, fazer a sua mãe feliz, sendo a salvadora dela, e esse copo vai estar o tempo todo vazando, vazando, vazando. Porque não existe eu me entregar pro outro como sendo um processo de salvação pro outro. Eu não vou salvar a minha mãe, isso não vai acontecer. É só ela que pode fazer essas movimentações internas, porque só ela viveu o que viveu, só ela passou o que passou, só ela tem as feridas, né, e essas vivências, então só ela que pode mudar e ressignificar. Mas mães que têm essa baixa autoestima, porque a vitimização é um lugar de baixa autoestima, elas estão ancorando o valor dela em um casamento, elas estão ancorando o valor delas em não estarem sozinhas, nos resultados que ela tem, nas coisas, na necessidade de aprovação. Tudo passa pelo outro e não passa por si. Muitas filhas também têm essa ferida de autoestima, que também dentro desse ciclo, né, geracional, foi passado para elas. As mulheres que não ancoram o valor de si dentro delas próprias, ancoram o valor dela no reconhecimento de um bom trabalho. Então, se o chefe diz uma coisa positiva, ó, ela tá maravilhosa. Se o chefe dá uma crítica, ela fica mal. Isso é o reflexo da dependência emocional que você está vivendo com a sua mãe. Você se arrumou todinha.
E aí você fica esperando, você arrumou, você botou a maquiagem, botou aquele vestido. Aí você fica esperando o elogio do seu parceiro ou da sua parceira. Aí esse elogio não vem. Aí você, poxa vida, mas eu me arrumei toda, mas eu fiz tudo pra ele ou pra ela e ela nem me deu um elogio. Gente, a verdadeira autoestima, a gente se preenche. Aquilo que vem do mundo, um elogio que vem de fora, ele é bônus. Eu não preciso do outro para que o outro me reconheça. Eu não preciso da aprovação do outro. Eu não preciso que o outro diga que eu tô bonita ou que eu tô feia, que eu tô bem ou que eu tô mal. Isso é um processo de dependência emocional reflexo direto de uma dependência emocional que muitas filhas vivem com suas mães. E aí, essa mãe aqui, que tem essa ferida, ela, e a filha também tem essa ferida, né, de autoestima, porque é a filha que entra nesse processo de tentar salvar a sua mãe e de ser a responsável por fazer essa mãe feliz, também está vivendo um ciclo de dependência emocional e um ciclo de uma ferida de autoestima. Ela está ancorando o valor dela no mundo, nas pessoas, necessitando de um reconhecimento muito grande das outras pessoas, e isso vai invalidando ela. Isso vai criando uma outra ferida, que é a ferida da injustiça. Daqui a pouco você está achando que a vida não tá boa, você tá desconsiderando o parceiro ou a parceira que você tá achando que Deus, a vida, o universo foi injusto com você, que te colocou na família errado, que a família de fulaninho, a família de cicraninho, a mãe de tal pessoa é melhor do que a sua. Daqui a pouco você tá envolta em laços de quê? De vitimização. Olhando pra vida, né? Se queixando de tudo da vida. E aí eu gostaria de lembrar uma coisa. Se você não tivesse essa luta que você tem com sua mãe, você teria uma outra luta, tá? Porque da vida a gente não foge dos nossos processos de luta. Então, se não fosse essa, teria uma outra. Se você tem essa na relação com sua mãe, você precisa se posicionar diante disso. Você precisa encarar essa, né, luta de frente. E aí essa mãe que tem esse processo de vitimização, a vítima, ela tenta fazer o quê? Recrutar aliados. Primeiro ela precisa montar um esquema de sou vítima, então eu preciso de um salvador. E aí muitas mães colocam esse lugar, né, da filha. Por que esse lugar da filha? Porque está diretamente proporcional dentro do ciclo geracional que eu vim, né, falando pra vocês. E aí é quando essa mãe, muitas vezes, além de ser, né, além de colocar essa filha no lugar de salvadora, tá colocando essa filha no lugar de mãe. Os papéis estão todos trocados, os papéis estão todos invertidos. A filha, nesse processo, já tá sentindo uma culpa muito grande, uma desordem muito grande, uma confusão muito grande, uma inadequação muito grande. Essa filha não tá vivendo todo o potencial que ela pode, ela não tá prosperando na vida como ela poderia estar prosperando, porque tá tudo iniado dentro dela. E aí essa mãe que é vítima vai fazer o quê? Ela vai recrutar aliados. E aí, por isso que ela contou, né, quando ela diz aqui, né, minha mãe conta os problemas dela com meu pai desde muito nova. Eu soube da traição dele quando eu tinha 7 anos. Ela estava recrutando aliadas. Ela não conseguia se firmar nela própria. Então, ela precisava de muleta emocional. É a pessoa que, guardada as devidas proporções, é a pessoa que só quer ir para academia se tiver alguém. Isso é uma ferida de autoestima. A gente precisa perpassar, a gente precisa adentrar o mundo de uma maneira autônoma e de uma maneira protagonista, sem querer recrutar aliados. E aí essa mãe faz isso. E aí uma primeira de várias, né, que eu já dei aqui de recomendações muito importantes. Se a sua mãe, ela tem um processo de vitimização, ela tá sangrando no mundo e ela recrutou você de alguma forma para ser a salvadora dela, né, ou para ser a aliada dela, muito cuidado, porque ela está distorcendo as suas relações. Ela está criando um processo de alienação. Então, uma coisa que eu digo para as filhas, se você escutou determinadas histórias sobre pessoas da família, sobre seu pai, sobre sua tia, sobre fulaninho de tal, desconfie, porque essa história, ela é muito mal contada, ela é distorcida, ela tem as lentes da sua mãe, que também já está dentro desse ciclo, né, geracional, recebendo todo um referencial aí também distorcido, e ela não consegue entender que isso são as dores dela, que ela não tem que estar passando para outras pessoas, que ela não tem que estar sangrando para outras pessoas. E que por isso mesmo, ela não tem que contar isso pra você. Porque é natural, desde 7 anos, ela escutando as histórias do pai, né? Que o pai traiu, que o pai foi isso, né? E quantos adjetivos rondaram aí essa entrega dessa fala dessa mãe pra essa filha. E aí, veja, ela diz, sempre tive raiva dele. Como ser diferente, né?
como ser diferente, como não ter raiva, se você tá o tempo todo, né, recebendo aquele tipo de conteúdo. Então, essa dor que era da sua mãe transbordou para você, mas não deveria. Porque as dores, elas são individualizadas. Claro que isso vai mudar e isso vai fazer com que você enxergue seu pai de determinadas nuances. Mas essa raiva que essa filha internalizou desse pai, tem muito dela, não é dela, é da mãe. A intensidade no qual ela sente não é só dela. Se a gente tirasse grande parte dessa raiva, seria diminuta. E ela conseguiria, talvez, né, ela não traz aqui os maiores nuances da relação com o pai, ela conseguiria conviver. O problema é que o processo de alienação que uma mãe faz de uma filha entorpece os sentidos dela. Então, não sei qual é a história que a sua mãe conta dentro da família, mas tenha muito cuidado. Ah, porque a tia fez não sei o quê. Ah, porque fulaninho de tal é assim, assim, assim. Desconfira essas histórias. Essas histórias não são baseadas em verdade. Mães controladoras têm cabeças paranoicas. É isso que eu tenho a dizer a vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre essa cabeça da mãe de vocês, eu aproveito para lembrar e fazer o convite, porque no dia 6 de abril, é um domingo, às 9 horas da manhã, vai ao ar, a gente vai estar juntas no meu treinamento, que se chama Filha Livre, Mulher Independente. É um treinamento bem completo, onde eu vou te ensinar esse passo a passo para você se libertar do controle da sua mãe. Como é um evento exclusivo, você precisa se inscrever no link da bio, que tá lá no meu Instagram, certo? Então não deixa de fazer isso, para que você possa participar e entender como resolver esses BOs, essas problemáticas na sua vida, certo? E aí uma recomendação também muito importante é para que a própria filha não entre também nesse ciclo de vitimização. Para que daqui a pouco você, no sofrimento que você passa, na relação com a sua mãe, você também não esteja sangrando em cima das outras pessoas. Você não esteja querendo buscar o reconhecimento do seu valor na fala das outras pessoas, nos elogios das outras pessoas, sabe? No quanto as pessoas te validam. Então, na performance que você tem dos seus papéis, do quanto você é uma boa mãe, de quanto você é uma boa profissional. Muito cuidado, porque você pode entrar nesse ciclo de vitimização e tá sangrando pelas pessoas, contando as suas histórias tristes para todo mundo, mas não buscando uma ação resolutiva para isso. É uma coisa que eu digo, vitimismo é queixa sem ação. Se você vive para reclamar da sua mãe, mas você ainda não entrou em um processo de mudança de fato, muito provavelmente você também está dentro de um ciclo de vitimização. Você pode não estar ainda sangrando em cima de outras pessoas, mas você já está no movimento de queixa e de reclamação. E aí é quando muitas filhas embarcam no discurso de, mas é minha mãe quem tem que mudar, mas ela precisa fazer terapia. A grande dádiva de um processo de independência emocional é que a sua mãe, ela não precisa estar dentro desse processo para você ter a sua liberdade. Porque isso é uma construção de dentro para fora. Se você fica esperando da sua mãe, você nada mais está do que continuamente reproduzindo o ciclo. Você espera que ela dê o passo para que então você ache que as coisas ficarão bem. Não é assim que funciona. Inclusive até porque quando a sua mãe for para um processo de terapia, ela primeiro vai precisar se haver com muitas questões dela, do passado dela. Ela vai precisar primeiro tratar as feridas, as causas que tudo isso aconteceu. Aí depois, bem depois, isso vai chegar em você. E aí o que é que acontece? Ai, deixa eu ver aqui o comentário, Cíntia, gente. Sou vitimista. Maíra, meu Deus, vou chorar. Meninas, tudo isso tem solução, tá? Às vezes a gente tá num período que a gente não enxerga as coisas, mas quando a gente enxerga, a gente pode mudar. Então eu recomendo muitíssimo que vocês se inscrevam, entre lá no grupo do WhatsApp para vocês receberem o link para esse meu treinamento. É um treinamento muito completo de todas as minhas pesquisas, de toda a minha base metodológica, e lá vocês vão entender o passo a passo para vocês se libertarem disso. Então não fiquem só com essa angústia no coração não, porque isso tem como sair de dentro de vocês, mudarem isso dentro de vocês, tá? Perdi o fio da meada aqui. Mas é isso. E aí, um outro ponto, né, que ela diz assim, ó. Ela foi abusada pelo meu pai, teve uma vida muito difícil mesmo, sabe? E veja, eu não... E assim, de verdade, em muitas das situações, nós, a sua mãe,
foram vítimas. O problema do vitimismo é a acomodação em cima disso. É quando eu uso essas historinhas para patrocinar a minha falta de movimento, a minha falta de viver, né, com base nos nossos termos. Carla contribuindo aqui. A gente quer que o outro tome a decisão quando ela deve ser nossa. Exatamente. Inclusive, Carla me deu aqui a deixa daquilo que eu estava falando. Eu estava falando sobre a dependência emocional ser uma grande dádiva, da gente não precisar que a nossa mãe mude para que então a gente viva com base na independência emocional. Se eu estou esperando que o outro mude, mais uma vez eu estou na réplica da dependência emocional. Eu estou precisando contornar-lhe o outro, ter, né, a mudança do outro para que eu fique bem. Isso não vai dar certo de jeito nenhum. Porque não se trata sobre isso. É por isso que quando ela entrar na terapia, ela não vai tratar a relação mãe-filha diretamente. Ela vai precisar olhar para o passado dela, para as questões dela, para as feridas. Gente, isso é um processo, ó, ralado. Isso é um processo de uma vida, só enxergar a sua própria vida, quanto mais enxergar a relação com outra pessoa. Então é por isso que você não pode ficar presa a isso. E aqui a filha ainda traz um ponto, né, sobre esse processo de vitimização. Isso que eu tava dizendo pra vocês. Muitas vezes vocês vão olhar e vocês vão ver uma história triste, seja da mãe de vocês ou seja a de vocês. Só que vai precisar da ação, vai precisar de arregaçar as mangas e assim, fazer alguma coisa. Porque tem muitas filhas que estão chorando, mas o choro não traz nenhum aprendizado. Se tem uma coisa que na história da minha mãe eu não me permitia, era chorar sem aprender. Eu dizia, tô passando por isso, mas eu tô aprendendo. Chorar sem aprender, gente, nunca se permitam isso. Porque aí é o ciclo da vitimização. Você passa a reclamar da vida, você passa a se queixar da vida, mas você não faz nada pra mudar. E não tem nada melhor do que a gente olhar pra trás e ver a mulher que nós estamos nos tornando e a gente está se construindo sem esperar o outro tá construindo, tá lá nos seus processos de mudança para que a gente faça alguma coisa. Esse processo é com base na nossa autonomia, no nosso protagonismo, e a gente fica tão... Sei que essa palavra está sendo muito usada e às vezes a gente nem gosta mais de usar, mas a gente se sente tão empoderada, a gente se sente tão no poder, no controle da nossa vida, que não tem melhor. E aí muito cuidado com essa distorção que ela diz assim, né? Eu sempre quis mudá-la. Olha o erro. E veja, quando a gente quer que o outro mude, pra assim a gente mudar, que o outro faça terapia, né, que o outro perceba, às vezes a gente fica batendo no ponto, dizendo pro outro o que é que o outro tem que fazer, colocando na mesa os erros, né, do outro. Muitas vezes, e assim, pra não dizer em 100% do caso, isso não vai dar certo. Porque a sua mãe ela não reconhece nem as feridas que causaram todo esse processo que você vive com ela. Então, você falar das consequências disso não vai servir de nada, porque ela não identifica as causas. Então, é por isso que tem muita conversa onde a filha tem com suas mães que me permitam dizer, é o latim sendo jogado fora, tá? Então, quando ela diz isso, eu sempre quis mudá-la, a gente tem mais uma vez aí uma reprodução do ciclo de controle e dependência. Por quê? A gente precisa tolerar que o outro rejeite o bem que a gente deseja para ela. Você precisa tolerar o desconforto de ver a sua mãe rejeitar o bem que você quer para ela. Porque uma mãe que é vitimista, ela vai rejeitar o bem que você deseja para ela. O cenário positivo, o cenário altruísta, o cenário exitoso, ela vai rejeitar. E você vai precisar tolerar esse desconforto. Por quê? Porque são as escolhas dela. Porque ela não consegue enxergar o passado dela, as causas dela, para que ela possa enxergar as consequências e todo o lastro destrutivo que tem acontecendo. Mas se você fica querendo mudar a sua mãe, aí a gente tem uma outra ferida, que é a ferida do controle. Você tá pegando o controle que a sua mãe aplica em você e aplicando nela, só que com uma capa bonita, com um papel de presente bonito, com um papel de presente de, mas eu quero o bem dela. Eu sei que você quer o bem, mas você vai precisar tolerar o desconforto de ver o bem do outro sendo, né, o bem que você quer pro outro, sendo rejeitado. Por quê? Porque existe um princípio na vida de que o outro é livre. O outro é livre para ser quem ele quiser, para ele estar em papéis disfuncionais, papéis desequilibrados. Assim como você é livre para não permanecer submissa aos papéis desequilibrados, aos papéis disfuncionais. Ela é livre, você é livre. E a dependência emocional não precisa da sua mãe.
Cíntia dizendo: refletindo muito com você, com seus vídeos, e sei que fiz um grande erro. Aluguei meu AP por 1 ano e voltei para casa da minha mãe. Porém, também sinto que estou sendo vitimista, me queixando e não agindo. Sim, ainda bem que você reconhece seu erro. Mulher, pelo amor de Deus, como é que tu faz isso? Mulher do céu! Que é isso? Não. Alugar o AP por 1 ano, voltar para casa da mãe. Gente, você naturalmente, você vai precisar, claro, é uma coisa que eu defendo, certo? A filha que está dentro da convivência, está dentro da casa da mãe, ela já pode criar mecanismos e bloqueios para ela não ser influenciada por todo aquele contexto. Desde que ela saiba quando se posicionar, desde que você saiba... Cíntia, eu não te conhecia ainda. Entendo, super entendo. Desde que você saiba dentro da casa, você saiba se posicionar, você saiba se proteger, você tem além. Eu tenho muitas alunas que ainda moram com as suas mães, mas elas conseguem ter um nível de liberdade absurdo. Mas por quê? Porque ela sabe se posicionar, ela faz o luto, que é o luto da elaboração da mãe real. Veja, eu precisaria de horas falando, por isso que eu digo pra vocês, né? Se inscrevam lá no treinamento gratuito que eu vou falar sobre todo esse passo a passo, tá? Então, tem passos, tem mecanismo que você precisa aplicar para você estar bem dentro da casa de sua mãe. Até porque sair de casa não quer dizer que eu vá ter liberdade emocional. Tem muita gente, e são minhas alunas, tá? Que saíram de casa, mas elas não encontraram a liberdade, porque a sociedade conta, ou às vezes a cabeça da filha diz assim: não, quando eu sair de casa, vou ter minha liberdade. Quando eu casar, vou ter a minha liberdade, né? Quando eu tiver a minha independência financeira, eu vou ter a minha liberdade. Aí você chega a ter tudo isso, e aí você percebe que isso ainda não te traz uma liberdade que é aqui, ó. Porque os condicionamentos maternos, eles não estão nem aí para a localização geográfica, eles não estão nem aí para o teu poder aquisitivo. Os condicionamentos mentais, eles precisam ser quebrados para que a gente possa ter uma boa autoestima, para que a gente possa prosperar, para que a gente tenha um casamento tranquilo, uma relação a dois tranquilo, para que nas relações amorosas a gente não esteja reproduzindo o ciclo de dependência emocional, o ciclo de controle. Cadê? Deixa eu ver, Maíra. E parando para observar, os ciclos são quase que ancestrais e cabe a gente não deixar que os padrões se repitam. Perfeito, Maíra. É uma coisa que eu sempre digo para as minhas alunas. Vocês estão entendendo que agora que vocês entraram no programa O Caminho da Mulher Independente, vocês estão quebrando um legado geracional. Vocês estão entendendo que o benefício que vocês estão trazendo para vocês e para as próximas gerações, que nem conhecerão vocês, elas terão a potência do que é ser livre. Gente, eu vivo isso. Vocês vão saber mais da minha história lá no treinamento gratuito que eu faço no dia 6, lá no domingo. Mas eu vivo isso. A partir da minha liberdade, hoje eu consegui ser uma influência direta e positiva para minha irmã. Minha irmã tem 21 anos hoje, mas a minha irmã vive um nível de expansividade, de vida, de liberdade, tem um relacionamento muito bacana, soube fazer uma boa escolha na vida dela. Antes disso, já passou por relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Hoje ela tem uma relação muito mais equilibrada. Minha irmã tem 21 anos de idade, ela já tem uma empresa, ela é uma mulher altamente bem-sucedida, ela tem 21 anos de idade. Gente, quando a gente se liberta, a concretude de determinados resultados chegam na nossa vida. Isso é incrível. E muitas vezes a gente não tá vendo porque a gente tá rodopiando e muitas outras coisas. A gente não percebe o controle que tem na nossa vida, como a gente tá sendo condicionada. Enxergar, ter autoconhecimento é revelador, sabe? Carla, fico muito mal quando tenho qualquer discussão ou acho que magoei minha mãe. Simplesmente porque ela, quando não concorda com algo, reage com a cara fechada ou é bem reativa, como se tivesse sido muito agredida. Aí você veja, né, a posição da vítima. Aí eu teria que falar muito mais outras coisas. Dentro da mãe vítima, tem o quê? Uma garotinha mimada. Uma garotinha que gosta de fazer birra, que gosta de fazer drama. É a mãe da Carla. A mãe da Carla pode ter lá 50 anos, mas a idade mental dela é de 5 anos. E a Carla vai precisar aprender a se posicionar frente com essa mãe. Porque se ela desce pro nível de 5 anos de idade também com a mãe, a gente tem um enlace aí de submissão.
A mãe, com isso, consegue, né, acionar os botões que ela sabe da Carla, que é a cara, que é as caras e bocas e tudo mais, e a Carla reagir prontamente a esse ciclo, né, destrutivo e reforçar a garotinha animada que existe dentro da mãe dela. Saber se posicionar é ouro pra gente, tá? Meninas, foi isso. Essa live, ela vai ficar salva lá no canal do YouTube. Então, lá na descrição da minha bio tem o canal, mas vocês podem ir pro arroba Lugar de Mãe e Filha lá no YouTube. Quer dizer, não tem o arroba, certo? Amanhã nós temos novamente. Se você tem o seu caso que você quer que eu analise anonimamente, tá? Não se preocupa, manda pra mim no direct. Todo esse ciclo corria, porém ela faleceu. Todas as questões podem começar a acontecer com o pai. Mesmo ela tendo falecido, não quer dizer que a sua mãe saiu de dentro de você. Isso é aquele mesmo mecanismo que existe de eu sair de casa, mas a minha mãe não saiu de dentro de mim. Eu mudei de localização geográfica, mas a minha mãe ainda continua dentro de mim. O que está acontecendo é que você está transferindo as feridas da sua mãe para a relação com o seu pai. Mas o ponto originário é com a sua mãe, tá? Ai, muito obrigada. Que isso, a lapada seca pra começar a semana. Adorei. Obrigada, minha menina. Beijos. Amanhã tem mais e se inscrevam no treinamento que eu quero encontrar vocês lá no domingo, no dia 6 de abril. Beijo.